Então você pode abrir, meu irmão. E nós vamos ler 2 textos. E o primeiro será 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14. Por isso eu aconselho, meus irmãos, não é falta de temor, mas hoje você fará. Pode se assentar em nome de Jesus, você vai ler sentado. Fica tranquilo, porque o teu coração, creio eu, que continua em reverência. Por ser 2 textos que iremos ler, eu peço aos internautas em nome de Jesus que nos acompanhem. Texto de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14, a igreja preste atenção. 1 Coríntios 10, versículo 14. Saudações em Cristo, Maranata, a todos os internautas que estão conosco em nome de Jesus ao vivo nesse domingo, que todos aí pela internet possam receber de bom agrado aquilo que vai ser falado e pregado aqui nesta noite. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos no que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão com o sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão e um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne, não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Você vai guardar esse texto aí e vai abrir em 2 Coríntios capítulo 6, verso 14. 2 Coríntios 6, 14. É o segundo texto que eu vou ler com essa igreja em nome de Jesus, que tem o mesmo significado e o mesmo propósito. 2 Coríntios 6, 14 também diz: não vos ponhai em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou comunhão da luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Sereis vosso pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Amém, Senhor, pela fé. A partir de hoje, meus irmãos, essa igreja se dispõe nas suas pregações a estar falando e a citar da festividade do dia 25 de dezembro, do Natal, que para muitas igrejas e para muitos cristãos é uma festividade cristã. Mas por que a preocupação? Porque nós sabemos que em torno desta movimentação festiva, o propósito do diabo com esta festividade é crucificar, dominar a igreja em cima da materialidade, da obsessão da vaidade. Porque esta festividade, a conclusão dela, o impacto dela na sociedade, só tem um sentido, um objetivo: o consumismo e o materialismo. Mas como pastor Daniel, eu não vou entrar sobre essa questão,
Mas pela misericórdia do nosso Senhor, nós vamos tratar a questão fé, que é muito importante, porque já que se trata de uma festividade cristã para o teu conceito, eu desafio você a provar biblicamente que esse teu conceito prevalece. Porque quando eu prego sobre esse assunto, o diabo se manifesta dentro da igreja de uma forma tão grande, que a manifestação chega a acontecer de forma simultânea dentro da casa do povo que congrega aqui. Porque eles têm por conceito que a igreja está querendo privar as pessoas de estarem com suas famílias em confraternização. Eu não sou contra a confraternização e nem contra que ninguém esteja com a sua família aqui. Pelo contrário, que você cuide da sua família. Mas a questão aqui corresponde a quê? E ao quê? Essa é a questão. Para aqueles que assumiram uma condição de servir a Cristo com legitimidade de fé e que neste momento sustentam hábitos, costumes e práticas que interferem na comunhão com Cristo. Você não entrou aqui hoje nesta igreja querendo ser abençoado por Deus? O que você acha que a bênção de Deus vai exigir da igreja aqui agora? Oração, reivindicação, louvor específico cristão, sacrifício santo, plausível a Deus. O interesse de Deus é que aqueles que estejam aqui sejam abençoados como consequência de fé, de obediência, submissão e correspondência às ordenanças desse Deus. Eu, como pastor, não tenho autoridade nenhuma para trazer do céu para a tua vida, porque eu sou pregador ou porque eu sou pastor. Na Bíblia não tem nenhum embaixador do céu aqui na terra. Mediador entre Deus e os homens é Cristo. E neste momento a nossa bênção com Deus depende da nossa comunhão com Ele. Se a nossa comunhão está quebrada, então tudo também está. Mas se a nossa comunhão com Cristo está intacta, significa o quê? Que Ele está aqui para abençoar esta igreja, fortalecer ela e dizer quem ela é. Amém? Então eu li dois textos aqui. Dois textos que foram o principal motivo de serem escritos. O fato da igreja participar de festividades e de manter alianças paralelas a essa fé. Há muitas razões para esses dois textos terem sido escritos, mas uma das questões principais é que a igreja estava aderindo, aceitando, assimilando costumes pagãos representados por festividades da época. E o que a palavra de Deus fala aqui? Que sendo a fé o absoluto de Cristo para a nossa vida, o entendimento é que ela não se associa, que ela não cria repartições, que ela não cria comunhão, ligações com nada paralelo. A palavra de Deus ensinando o quê? Que a igreja se separe para se santificar e não seja participante de nada daquilo que configura ou originaliza imoralidade ou festividade ou qualquer outro tipo satânico. E nesse momento a igreja não está conseguindo se separar. A apostasia está aí. As igrejas se mundanizaram. A fé está opaca. E os costumes alheios, ímpios, estão sendo adotados, assimilados como princípios de fé. E eu falo uma coisa aqui: o Natal não é diferente. Se ele é uma festividade cristã, então tem que ter uma ordenança, tem que ter um registro, tem que ter uma confirmação bíblica para ser festividade cristã. Para que então a gente assume e diga: por ordenança de Cristo, a igreja tem que celebrar a Cristo nessas condições. Mas biblicamente, o Natal não representa nenhuma festividade cristã, mas uma contradição. Como todas as outras coisas neste mundo que a igreja passou a assimilar, seja sexualmente, moralmente, espiritualmente, que passou a entender, a compreender como sendo uma coisa comum e natural, mas que não é.
Tudo aquilo que é pecado e que não procede da fé, a Bíblia, a palavra orienta que a minha e a tua conduta é se separar. Você é cristão? Então se legitima. Seja legível naquilo que você executa na tua fé. Não sai por aí dizendo coisas que a palavra de Deus não confirma, não põe palavras na boca de Deus que Deus não falou. Para isso a Bíblia Sagrada está dentro da igreja, para servir de modelo de vida, como também modelo de conduta para qualquer um que está sentado aqui neste banco agora. Agora, se há uma festa chamada Natal, então que ela continue, mas que ela seja propriedade do mundo, e não da igreja cristã, porque para ela ser cristã, ela vai ter que enfrentar esse livro de capa preta que está aí na tua mão aí, que para nós é sagrado. Ela vai ter que enfrentar, ela vai ter que se comprovar, ela vai ter que se arraigar, ela vai ter que se encaixar no que está escrito aí. E que eu peço aos irmãos aqui desta igreja, que ninguém aqui se posicione com separação e santificação destas coisas com sentimento de pesar, com sentimento de quem está sendo violado, privado da felicidade. Você faça, se a tua intenção for servir a Cristo e for viver esta fé, não faça nada obrigado, mas não queira impedir que eu pregue, que eu fale, porque eu vou pregar isso hoje. Quantas vezes Deus me mandar falar, e amanhã esses ordinários aí, que usam do Natal para vender CD, Bíblia, para vender, para mercantilizar a fé, eles vão estar dizendo que eu estou mentindo, que o que eu estou falando aqui não é verdade. Então você desafia eles a provarem na Bíblia Sagrada que esta festividade está como ordenança